A paz do Senhor para a sua vida. Falarei em poucas palavras um assunto que não é de muito agrado aos nossos ouvidos. A falsa avaliação que fazemos de nós mesmos. É muito comum o ser humano se avaliar comparando aos outros, mas nós geralmente comparamos a nossa vida quando temos um espírito arrogante, prepotente, exaltado. Nós nos comparamos geralmente com pessoas que aparentemente são inferiores a nós, pessoas que são menores ministerialmente, no sentido familiar ou financeiro. Mas se tratando de questões espirituais, nós nos comparamos também com as pessoas. E dependendo a visão que nós temos, nós nos achamos, nós nos consideramos melhores do que as outras pessoas, porque elas não são como nós, porque elas supostamente não fazem o que nós fazemos no sentido positivo. Fazer avaliação de si mesmo não é errado, o problema é quando a avaliação ela é fora da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem julgue, cada um julgue a si mesmo. Isso é autoavaliação. Isso é avaliação de si mesmo. Se nós não seguirmos os critérios da palavra de Deus, sem nós termos equilíbrio, podemos imaginar que somos melhores do que as pessoas ou piores do que elas. Os dois extremos é errado. É uma revelação do próprio orgulho humano que é manifesto, tanto quando pensa que é menor do que os outros, como o ser humano sempre quer se sentir bem, quando ele diz que ele é pior do que todo mundo, ele está procurando ser menos pior do que o que ele sente que é. Quando ele acha que é melhor do que o outro, ele sempre procura pessoas, se compara com pessoas que são inferiores. É claro que essa sensação de ser pior do que o outro ou melhor do que o outro, muitas vezes são avaliações errôneas. Apocalipse capítulo 3, o versículo 17, fala da igreja de Laodiceia que avaliou a si mesmo e errou na sua avaliação, no que diz dos prestígios em que Deus quer ou que Deus vê no ser humano. Nesse caso, na igreja, eles diziam: sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes, Jesus fala, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O problema da igreja de Laodiceia maior, na sua avaliação, não era eles serem cego, miseráveis ou nu. É uma coisa grave. Sim, eles se orgulhavam pela sua riqueza, pela sua prosperidade financeira. Jesus não condena eles de adultério, como outras igrejas, não condena eles de prostituição, não condena essa igreja de idolatria, mas a sua indiferença espiritual. Mas eles estão se exaltando, se orgulhando na condição de igreja. É tanto que no final Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Está falando do mundo espiritual. Se alguém da igreja de Laodiceia ouvir a minha voz, não está falando de ímpio, de pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas de pessoas que já tinham ouvido
Não está falando de pessoas que não conheciam a verdade, que nunca tinham ouvido falar de Cristo, mas de pessoas que já entendiam o plano de salvação. Um povo evangelizado, mas que o seu coração foi comprado pelos bens terrenos e se achavam mais importantes do que os outros, a ponto de se orgulharem. Não, nós somos, eu sou. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? Era não perceber a sua pobreza espiritual. O problema da igreja de Laodiceia não era a sua pobreza espiritual, não era a sua cegueira, não era por ser miserável. Porque quando nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu preciso ver, eu sou cego, eu sou pobre, sou um desgraçado, sou miserável, sendo que é um depoimento real e verdadeiro, está falando daquilo que você percebe em si, isso não é mal em si. Isso é fazer que nem um publicano, que quando chega no templo, junto com o fariseu se exalta, mas o publicano diz o quê? Nem ousa levantar o seu olho para o céu, mas como sinal de contrição, de arrependimento, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, que eu sou miserável, sou pecador, e ele foi justificado. Então esta é a condição em que cada ser humano precisa chegar, reconhecendo diante de Deus as suas necessidades. Isso é a avaliação correta. Mas não, a igreja de Laodiceia, o problema dela não era o estado que ela estava vivendo na sua condição de miserável, cega e nua espiritualmente, mas porque eles não percebiam. Eles diziam, nós somos ricos, somos abastados, não precisamos de nada. Aí Jesus disse, vocês falam isso e não sabes que são cegos, que são miseráveis, são desgraçados, são nus. Então o problema deles era não perceber o seu próprio estado. Se orgulhava pela sua avaliação, talvez entendesse até como um sinal de Deus a sua prosperidade. Quantas pessoas imaginam que agradam a Deus pelo que adquirem coisas e acham que isso é um sinal de Deus, logo eu estou agradando a Deus? Quem sabe a igreja de Laodiceia pensou isso, como os bens materiais fossem um sinal da aprovação de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte, o que vocês têm não é sinal da minha aprovação, pois eu não aprovo vocês. A avaliação de vocês são errônea, é errada. Vocês são miseráveis. Vocês são pobres. Qual é o problema nosso também nessa geração? É achar que somos alguém ou alguma coisa de importância, comparando nós aos outros que aparentemente não são. É muito fácil se engrandecer comparando-se aos pequenos. É muito fácil a gente se achar importante comparando aqueles que nem compreendeu o que é o Evangelho. Certo é que quando nós nos avaliamos de forma correta, e se há alguma virtude em nós que no outro não tem, a nossa oração deveria ser: te dou graça, pois Deus me ajudaste a alcançar tais benefícios do reino. E peço ao Senhor que venha dar condições também ao meu companheiro, ao meu amigo, ao meu irmão, que também alcance, pois ele precisa, ele é um necessitado igualmente a mim. E assim como eu não sou melhor do que ele, e o Senhor me deu, quer dizer que é pela sua graça, creio que o Senhor poderá também dar para ele. Logo, eu não estou me sentindo mais importante. O reino do céu, a palavra do Evangelho, não classifica o ser humano como mais importante. Existem pessoas mais necessitadas em certas áreas, sim,
Por outro lado, quem é que não tem necessidade? Todos nós, inclusive, de perceber que não é o que pensa que é. O fariseu chegou diante de Deus dizendo: graças te dou. Olha, a oração dele é a oração de muita gente hoje. Ele deu graças a Deus pelos dízimos, que ele dava de tudo, até daquilo que a lei não exigia. Ele fazia jejum. Jesus contou uma parábola, mas essa parábola na vida real acontecia na vida dos fariseus. Por isso que Jesus contou, porque ele se achava justo diante de Deus pelos seus méritos. A lei pedia que eles jejuassem uma vez só no ano. Sabe o que eles faziam? 2 vezes por semana. Faziam um pouco mais do que a lei exigia. Como eles eram muito tradicionais, fora dos mandamentos, tinha a tradição que era muitas vezes mais pesado do que a própria lei de Moisés, que a gente sabe que não era fácil obedecer. Então eles, avaliando, se comparando com o publicano, que é um judeu também, mas que trabalhava a serviço de Roma, que escravizava os judeus, era o povo mais odiado da época, se achava mais importante. Mas o que ele não entendia, que o que é mais importante no coração de um homem não são os seus sacrifícios, não são as suas ofertas, mas as motivações de seu coração. Ele se comparou ao homem a ponto de dizer: não sou igualmente este publicano. Dou dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Não sou adúltero, não sou isso, não sou aquilo. A oração do penitente, a oração de quem se humilha é: Deus, eu sou necessitado, eu sou carente. Não queira impressionar Deus com as suas orações, porque a Deus ninguém impressiona. Nós é que ficamos impressionados. Sabe o que é que podemos nos ficar impressionados? É saber por que Deus ouve a nossa oração? Por que é que Deus nos salvou? Por que é que Ele ainda salva? Nós somos por natureza filho da ira, pecadores por natureza. O pecado é algo que cheira mal, que atrai a ira de Deus sobre a vida de qualquer ser humano. E Deus diz: não, mas eu vou dar um jeito de salvar esses que tanto me provocam a ira. Isso é que nos impressiona. Agora, o que nós fazemos não impressiona a Deus, até porque se algum bem há em nós ou em alguém, já é pelo resultado da grandeza da graça de Deus. Nós somos sempre devedores de Deus, e Deus nunca devedores a alguém sequer. Então, amados, a nossa avaliação é: eu avalio a mim mesmo comparado às Sagradas Escrituras. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso ser? Comparando ao que Cristo espera de mim. Eu não posso avaliar a mim mesmo achando que estou bem ou não estou bem, me comparando com as pessoas. Porque ou eu vou me considerar inferior, porque eu acho que alguém é muito importante, muito grande, ou eu vou me achar superior, porque eu acho que tem alguém que não chega perto de mim, nas minhas obras, na minha fé ou na minha santidade. Precisamos olhar para Cristo e reconhecer a necessidade que temos de melhorar cada dia. Nós temos um problema muito grande na nossa geração, em que nós vamos a um culto e o que nós ouvimos nos faz sair de lá, nós nos sentindo importante, completo.
A mensagem não foi para mim. Graças a Deus eu cumpro com as minhas obrigações. Toda palavra, biblicamente, verdadeiramente como ela não deixa você como pó. Se você está se humilhando diante de Deus, que é a necessidade que todos nós temos de nos humilhar, mas ela também não coloca você superior a alguém. Aliás, o sentimento de cada vez que nós ouvimos a voz de Deus é: eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Então, cuidado com essa falsa sensação de que eu sou uma pessoa completa, estou bem, e eu sou santo, não me toque, não me rele, eu não me contamino, eu não me misturo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é a síndrome mal. Isso é um conceito errado do que é cristianismo. Cada vez que nós entendemos o Evangelho de Jesus, a palavra da Bíblia Sagrada, a voz de Deus para nós entendemos que precisamos melhorar, precisamos nos humilhar. E quando nós nos sentimos que Deus nos colocou em lugares elevados comparado ao nosso mérito, vamos ser sempre gratos a Ele, reconhecendo que só Ele pode fazer isso, mas que merecer, não merecemos. Logo, como eu vou me exaltar se estou numa posição sabendo que eu não mereço? Quando alguém se exalta, é entender que a posição que ele está é pelos seus próprios esforços e o seu mérito. Então vai se gabar, bater no peito. Mas se alguém é elevado, porque Deus eleva, sim, a Bíblia diz que Deus abate os exaltados e exalta os que se humilham. Mas quando chegar no lugar de exaltação, continue-se humilde, pois sabe que aqui foi colocado por alguém. Não foi você mesmo que subiu. Foi alguém que te levou e por mérito dele quis que você ficasse ali para a glória não sua, mas para a glória dele. Então esqueça de que você ora muito, jejua muito, lê a Bíblia, estude, sabe de alguma coisa, estudou, pesquisou, ganha alma. Esqueça, isso não te faz, não me faz mais importante do que alguém. A explicação é: Deus, por sua graça, quis assim. Ele escolheu fazer isso. Ele te chamou para isso. O outro não tem. Talvez o que você tem, porque Deus não quis. E você é porque Deus quis. O chamado não é baseado nas minhas obras. O que nós precisamos fazer é correspondendo ao chamado. Deus não nos chama pelaquilo que nós fazemos, por alguma virtude que há em nós. É nós que procuramos melhorar de vida devido ao chamado de Deus. Deus não é atraído pelos meus esforços. Eu que preciso me esforçar, porque Deus me atraiu para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós nos exaltamos. Tolo é quem se exalta. Tolo é que se acha mais importante do que o outro. Por quê? Por que se achar mais importante do que o outro? Porque, sendo que o salmista Davi diz assim: olha, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome, o santo nome do Senhor. Tudo que há em mim glorifica a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e glória. Nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, independente da sua denominação, reconhecer que toda honra, toda glória é para Deus. Avaliar-se, se avaliar e se achar superior a alguém, corre o grande risco de você não ser o que pensa que é.